Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, nessa quinta-feira, primeiro dia do mês de dezembro, o ano é 2022. Os últimos dias no nosso estado de Santa Catarina, na grande Florianópolis, não têm sido os mais notáveis, confortáveis, admiráveis. Tem sido dias assim de muita preocupações. Tem gente que, apesar das dificuldades financeiras, consegue ainda organizar, a sua casa, o seu lar, o seu guarda-roupa, a sua geladeira, para estar sempre tem a alimentação de qualidade, botar as continhas em dia, Mas a gente sabe que tudo tem um reflexo. A pessoa tem depressão, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, tudo tem um porém. Quantos prédios você conhece que antes tinha, sei lá, um pé de goiaba, um pé de aroeira, sei lá, verde, uma graminha? Quantos prédios quantos terrenos você conheceu, que se transformaram em um prédio e não tem nenhuma árvore? Não tem nenhuma árvore. Você vai aqui no Cobrasol era mangue. O que é mangue? Mangue é pulmão. O que é que o homem fez? Acabou com o mangue. E prédios, e mais prédios. E a maioria deles não tem um pezinho de árvore. Não tem lá um 20 metros quadrados de grama. Não tem. Só vaso. Quer dizer, esse reflexo, eu estou falando aqui do Cobrasol em São José. Isso ali é um reflexo vivo. O homem está destruindo a natureza. E o rio Araújo, que é ali pertinho, é um rio de água podre. A nascente, que vem aqui de Barreiros, ela vai circulando, quando chega no rio Araújo, se contamina. Agora, o rio Araújo, a construção civil não toma iniciativa. Não toma iniciativa. Isso eu estou falando aqui do Cobrasol, que ali era só mangue. Hoje é só prédios. Como eu já falei, não tem lá, digamos, 20% de uma grama com alguma árvore, enfim, não tem. Santa Mônica. Quem conheceu Santa Mônica era mangue lá. Vai construir um shopping ali, em cima do mangue também, um shopping em cima do mangue, na parte do mangue, shopping. Enfim, onde é que está a área verde, onde é que está a grama? Eles só falam lá da Amazônia, mas aqui do nosso ladinho, loteamentos, quantas casas existem hoje e não tem um pé de árvore? Nós temos lá uma área reservada lá, que lá então só tem árvore frutífera. Não, mas eu estou falando das casas. Outro ponto, só estou sinalizando para vocês entenderem o porquê que quando dá essa situação, alaga tudo. Você sabe que tudo que está escondido debaixo da terra não dá voto. Você sabe disso.
não dá voto. E tudo que acontece nesse país passa pelas mãos dos deputados estaduais, federais, senadores. Em Santa Catarina, deputados estaduais. Aí, eles não fazem uma drenagem qualificada. Eles botam lá um caninho, porque debaixo da terra não dá voto, ninguém enxerga, ninguém valoriza. Valorizamos o bem, mas politicamente eles acham que não valorizam. Aí bota lá um caninho, agora bota lá um tubão, um tubo lá gigante para ver. Bota o tubo gigante, aí sai lá no mar, ou sai num rio fluente para o mar. Quer dizer, quando dá uma enxurrada dessa, que você chama de boca de lobo, né? Chama de boca de lobo. Aí qualquer chuvinha que dá, a boca de lobo ela não absorve. Por quê? É um caninho assim, ó. Agora bota um cano gigante lá, que uma pessoa consegue circular dentro de um cano desse, para ver se qualquer chuvinha aí dá esse pânico aí, ó. Esse é um dos quesitos que é fundamental para o saneamento, para que a água possa circular, dependendo da velocidade de entra ali, ela entra com a mesma força que ela entra, ela sai com a mesma força. E jamais vai estourar a boca do lobo, porque o cano é um cano que sustenta. Eles botam um caninho desse tamanho. Esse é um detalhe, né? Outro detalhe importante. Eu vou ser agora generoso. 70% dos ocorridos que vem ocorrendo são sistemáticos. Encosta de morros, tem uns pontos lá que são crucial. Algumas baixadas, algumas baía, que é um buraco, uma bacia, qualquer chuvinha acontece, alaga tudo. Eu vou citar um exemplo só. Quem vai para o Campeche? Antes de chegar ao Campeche, tem aquela avenida ali que eu não lembrei o nome. Tem uma avenida gigante ali, ó. Qualquer chuvinha que dá, não passa mais carro. Ali é normal. E aí? Acontece isso há mais de 8 anos. Qualquer chuvinha que dá, não consegue transitar no acesso que vai para o Campeche. Não consegue. Isso é sistemático. Sabe o que é sistemático? Tem continuidade. Estou falando de um exemplo. Outro exemplo bem claro. Vamos falar agora de Palhoça. Vocês que moram aí em Palhoça, conhecem bem Palhoça, tem os pontos aí que são pontos vulneráveis. Que qualquer chuva que dá, acontece a mesma coisa. Por quê? Agora, por quê? Porque a drenagem é zero. A tubulação, que são os canos, são canos minúsculos. Não tem aquela história, eu tenho que fazer uma ponte pensando daqui a 20 anos. Eu não vou fazer uma ponte agora pensando no dia de hoje. Eu tenho que construir uma ponte pensando no que vai acontecer daqui a 20 anos. Então vou fazer 3 vias para ir, 3 vias para voltar. E outra coisa mais importante e muito séria. Aí hoje o prefeito de Florianópolis mandou, de São José, o prefeito Orvino, mandou 300 marmitas aqui para as pessoas que foram prejudicadas por essas chuvas fortes. Choveu forte. Ontem choveu. Das 18h30 até 2 horas da manhã, choveu assim, bomba, torrencial. Chuva e vento. Choveu. Tudo bem, choveu. Mas se tivesse uma boa drenagem, não é se tivesse uma tubulação competente,
uma tubulação, a velocidade que chega a água, ela entra e sai, ela entra e sai, ela entra e sai, ela entra e sai, não precisa ser um engenheiro para falar isso, ela entra e sai, tem vazão. Agora chega uma velocidade, a tubulação é desse tamanho, aí o que acontece? Aí entope tudo, aí explode a boca do lobo, enfim, aí saem os ratos, jacaré, cobras, gigantes, sai um monte de coisa. Ah, mas choveu, eu sei que choveu muito, mas se tivesse uma boa drenagem, não aconteceria com toda essa velocidade que aconteceu em Palhoça, São José e outros municípios catarinenses. Agora, vamos ver lá a tubulação, é desse tamanhozinho, né? Então, nós temos que preparar, principalmente, quando a pessoa vai construir uma casa, ou vai construir um prédio, onde é que ele vai? Ele vai lá na SUSP, dos municípios. Olha, aí apresenta uma planta lá, a planta. Se é uma casa, como é que é o banheiro, a tubulação é desse tamanhozinho? Não. Essa tubulação tem que ser uma tubulação X polegada. X. Fazer um prédio? Não. Tem que ser X polegada. Aí resolve. Agora, é de lamentar a situação que nós estamos hoje vivenciando. Isso não causa orgulho para ninguém. Agora, não adianta. O prefeito vai mandar 300 marmitas lá. 300 marmitas. Né? Quer dizer, vai dar mais, 300 marmitas, vai custar mais ou menos uns 18 mil reais. 18 mil reais. Agora, por que esperam acontecer? Por que não fazem uma... Não se fala muito em prevenção? Pô, qualquer chuva vamos resolver aquela questão lá. Vamos resolver. As pessoas que estão em locais de risco, vamos tirar aquelas pessoas de lá. Ou vamos esperar que venha outra enchente, outra tormenta, para que aconteça de novo. O nosso povo não quer comida, o nosso povo não quer marmita. Não estou dizendo que a atitude do prefeito é o óbvio, né? Eles não têm onde comer, eles não têm o que comer, é óbvio isso aí. Mas o povo não quer isso aí. O povo não quer esmola. O povo não quer esmola. O povo quer ser respeitado. O povo quer ter dignidade. O povo quer segurança. Não estou generalizando. Mas o que a gente vê, a prática parece que é uma continuidade. Quando chove, as pessoas que moram naqueles pontos de risco já sabem. Choveu, eles já entram em depressão, já entram em alarme. Eles já não dormem mais. Porque a pessoa que pede da cozinha, geladeira, fogão, enfim, quem é que vai dar para eles? Ninguém dá para eles, vão ter que pedir esmola para alguém, ou a família vai ter que ajudar. Mas sempre que acontece isso, tem essas perdas. E aí as prefeituras, o que fazem? O que eles fazem? Dá uma comida, dá um fogão, mas sabe que se chover de novo com essa velocidade, vai acontecer tudo de novo. Então eu quero me juntar a todos os flagelados, a todos os nossos irmãos que tiveram essa perda e vão perder muito mais ainda. E o Show da Tarde aqui da Prime TV se coloca à disposição de vocês. Se coloca à disposição de vocês. É uma voz, é a sua voz. Você pode vir aqui e falar o que você quiser.
Dizer que o vereador não fez isso, o vereador prometeu e não cumpriu, que o vice-prefeito prometeu e não cumpriu, que o prefeito prometeu e não cumpriu, que o ex-prefeito, o ex-vereador, enfim, o ex-deputado ou deputado. Você pode vir aqui e falar o que você quiser. Porque o show da tarde da Prime TV é a sua voz, é o direito da sociedade, é o direito da família, é o direito das pessoas. Agora vamos ver as igrejas. As igrejas agora, as igrejas, está na hora deles também encampar essa questão, esse desastre, né? Só rezar não resolve. Só rezar não resolve. Onde é que estão as igrejas? Hein? Onde é que estão as igrejas? Então está na hora de fazer alguma coisa. Eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo em mais uma edição do Show da Tarde na Prime TV. Gratidão ao Criador. Obrigado pela nossa família, obrigado por atender nossas orações e nossos pedidos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O mundo te vê por fora, o Criador te vê por dentro. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Feliz Natal e próspero 2023. Oferecimento: Farmácia Josiane do Amigo Roma, 3357-1904. Dr. Cláudio Costa, especialista em consórcios, 991-23-2828. Versi, renomada massoterapeuta, 999-71-3307. Doutora Avani Serafim Santana, 99963-7818. Rogério Pereira, especialista em terapia, 98830-4982. Ademar Ercílio de Souza, 99963-4850. Bittencourt Advogados Associados, 99982-3205. Doutora Maria Cristina, psicoterapeuta e orientadora profissional, 99972-4377. Empresário Wilson Andrade, da Visão Imóveis, 999-18460. Doutor Leonardo Tatim, Tatim Advogados, 3207-5594. Nilson Goedert, ex-presidente do CRC de Santa Catarina. Professor Valcimar C. Cal, 98413-8657. Vereador Fábio, contador de Anitápolis, 98806-9110. Bispo Alceu, Igreja Luz de Deus, 98484-1112. Dr. Milton Mendes de Oliveira, liderança nacional do Partido dos Trabalhadores, 99971-0394. Reno Caramori, liderança política nacional, presidente do Ipiranga, empresário Tatá, 99972-6868. Escritório Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Floripa Chaves, 4 lojas para você, o seu chaveiro 24 horas. Tiago, 99132-3092. E jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, muito boa tarde, que alegria estarmos novamente aqui na Prime TV, no programa Show da Tarde. Hoje, quero aproveitar para agradecer aqui esse tempo especial, Tadeu Soares, a toda a equipe da Prime TV, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui e no momento onde tem muitas pessoas aí que ainda estão sofrendo com os alagamentos, com deslizamentos que tivemos aqui, não somente na região da Grande Florianópolis, mas em diversos lugares aí do país. Então, eu quero dizer que eu sou grata e que eu tenho essa oportunidade de estar aqui, por isso eu quero fazer valer esse dia, essa tarde, para você que já almoçou, e se você ainda não almoçou,
nesse dia lindo. E eu espero que você, independente da situação, esteja aí feliz e motivado, porque eu estou feliz e motivada. Sabe por quê? Porque eu estou com essa oportunidade de conversar com uma pessoa muito experiente na área de desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de empresários e de desenvolvimento aí de recursos financeiros, de recursos tecnológicos, numa área que ele vai se apresentar. Eu quero dizer muito bem-vindo, Alfredo Maurício, bem-vindo aqui à Primer TV. Eu quero que você já se apresente, já fale da Power Brasil Solar, por gentileza, se apresenta aí para os nossos parceiros. Legal. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite do Show da Tarde, obrigado a Lu pela atenção. E já gostaria de começar falando um pouco, meu nome é Alfredo, eu sou um dos sócios da Power Brasil Solar, uma empresa que nasceu de um sonho de transformar a vida das pessoas e do planeta. E a gente iniciou esse projeto há 5 anos atrás e vem trabalhando cada dia, construindo um degrau desse empreendedorismo para consolidar. E isso são sonhos que nós vamos colocando cada dia em prática e crescendo. Hoje a gente tem alguns desafios pela frente e estamos encerrando o ano, que foi um ano maravilhoso. A gente também tem que agradecer pelos resultados e esperamos que em 2023 seja melhor ainda, né? Esperamos, com certeza, esperamos, Alfredo. Olha só, né, nos bastidores aqui, né, eu vi muita experiência aí na área empresarial como consultor, né, e com essa visão de consultor existem muitos negócios rentáveis. Mas eu quero saber por que você escolheu trabalhar com energia solar, trabalhar com a Power Brasil Solar. Legal, excelente pergunta, Lu. Eu trabalhei muitos anos como consultor empresarial e atendi muitas empresas e identifiquei esse nicho de mercado através de um cliente, inclusive, né? E eu tinha um sonho de deixar um legado na sociedade através de uma ação que ela poderia ser de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, contribuísse para o planeta. Então, eu acabei descobrindo, 5, 6 anos atrás, a energia solar fotovoltaica. E foi a oportunidade que nós tivemos. Eu sou o cofundador da Power Brasil Solar, que é uma empresa já consolidada nesses 5 anos, e a gente foi pesquisando, trabalhando e construindo esse caminho. E o que me apaixonou, que me deixou muito interessado pela área, foi que essa área, ela trabalha a área de sustentabilidade, que é a preservação do planeta, que isso que você falou no início é um impacto ambiental violento que nós tivemos ontem com as chuvas e que prejudicou várias pessoas assim por esse caminho, que através da energia solar você pode reduzir esse impacto ambiental através do menos corte de árvores, menos poluição através de CO2 ou monóxido de carbono. Então, tudo isso que você joga no planeta, isso realmente, aos poucos, ele vai contribuindo para transformar nosso planeta num planeta mais agressivo. O meio ambiente reclama, né? E o outro aspecto que eu enxerguei muito vantajoso é o aspecto econômico, onde os empresários, hoje, as margens de lucro estão cada vez mais enxutas. E eles precisam rentabilizar os seus negócios. Então, de que maneira eles vão rentabilizar? Quando você não consegue cortar preço de compra, de produto ou coisa desse tipo, você reduz na parte de despesas. E uma despesa que impacta fortemente no demonstrativo de resultado econômico das empresas é o gasto com energia elétrica. Então, nós temos empresas aí gastando 5, 10, 15, 20 mil. Eu recebo contas lá para fazer análise constantemente com esse nível de gasto mensal, e que até os colaboradores ficam surpresos. Eles falam, nossa, uma empresa paga tudo isso de energia, como é que ela sobrevive? Então, isso a gente fala mensal. Uma empresa que gasta 20 mil mensal, se você multiplicar por 12, ela dá 240 mil que ela jogou fora, que não volta. E o que nós estamos propondo é trazer essa economia para dentro do negócio e transformar esse negócio mais rentável e, ao mesmo tempo, estar linkado com a sustentabilidade e meio ambiente. Então, isso deixa a gente muito feliz lá.
maravilhoso mesmo, né? Trabalhar com essas duas vertentes Sim, não tem sim. preço, tá? Sim. Por falar em não tem preço, né? Hoje nós temos aqui, eu quero mandar já um abraço aí para os nossos consultores parceiros aqui, os contadores também e os próprios empresários. E dizer assim, ó, que esse assunto, eu também, né, tenho um pezinho na construção civil, e eu sei a importância que tem não só a parte da redução de custo, mas o impacto no meio ambiente aí, da economia que a gente tem em recursos naturais. Então, existe um custo para que eles peçam a sua visita para fazer ali a relação custo-benefício da implantação do seu sistema? Então, Lu, toda essa consultoria para a gente montar o projeto e ver a viabilidade dele, estudar o payback desse projeto, que em média é de 4 a 8 anos, ou 5 a 8, depende o retorno desse dinheiro, né? Então, o que nós estamos falando? Falando de a gente vai visitar um cliente que ele vai comprar um equipamento que se paga em 5, 6 anos e ele vai usar por 25 anos gratuitamente. Então, olha a economia que ele vai fazer. E quando ele terminar lá embaixo de pagar aqui, vamos dizer, ele paga isso em 8 anos, 7 anos, e lá no final ele vai ter um retorno do investimento que dá para comprar 4, 5 projetos como a gente implanta. Nós temos uma equipe com engenheiros, instaladores experientes, e nós fazemos todo o estudo, tanto de custo, os estudos técnicos de normatização, e alinhamos tudo isso para o cliente não ter problema nenhum. Então, quando ele vai lá e nos chama, a gente não cobra nada para fazer essa visita, isso é gratuito, e a gente vai fazer esse projeto e apresentar para ele e ajudar ele a tomar essa decisão. O melhor telhado, a melhor posição solar. Então, a gente acompanha o cliente o tempo todo. E não só isso, a gente trabalha também o pós-venda. Então, vários clientes que já instalaram sistema solar, eles nos ligam depois de comprado, tirando dúvidas, né? Meu sistema gerou tanto, quanto eu estou economizando, veio na minha conta um código tal, que eu não sei, a gente continua dando esse suporte para o cliente. Então, a gente praticamente acompanha o cliente por quase toda a vida da duração desse equipamento. Então, é um negócio que a gente está ali suportando, dando apoio técnico e acompanhando nessa jornada, né? Maravilhoso aqui. Eu estou com um material aqui, então, também para mostrar para vocês. Que você solicite. Essa entrevista vai ficar registrada aí no YouTube e solicita aí para sua empresa, porque eu tenho certeza que vai valer a pena entrar em contato, né, com a PB Solar para que vocês possam fazer uma análise, né? E aqui tem indicou, fechou também, né? A gente não fui autorizada a falar, mas olha só. Além de você economizar, a empresa ainda se preocupa, porque a indicação, né, o boca a boca é importantíssimo, né? Então, indicou, fechou. Então, às vezes você não acha que para você não vai funcionar, mas de repente você tem alguém aí para você indicar, onde vai fazer uma economia de recursos e ainda vai ajudar o meio ambiente. Eu quero dizer assim que eu tenho muito, muito, muito assunto para falar contigo, mas a gente vai precisar encerrar a entrevista, mas antes de encerrar a entrevista, eu quero te dizer assim, ó, um supermercado, eu quero já deixar um gostinho aqui para vocês. Supermercado reduz quanto aproximadamente aí de custo em quanto tempo? Então, nós temos 2 grupos de contas, né? Grupo A e Grupo B. Se esse supermercado está no Grupo B, a gente chega a reduzir 95%, ou eu diria até 100% do gasto dele com a energia elétrica, né? Se ele está no Grupo A, a gente tem que analisar essa conta porque ele tem demanda contratada e aí a gente vai conseguir abater todo o gasto dele fora de ponta e atender uma carga enorme. Então, quem está no Grupo A são grandes contas, que consomem muito, acima de 20 mil, aí, por exemplo. E o do Grupo B ele vai até uns 15 mil, assim, que ele gasta, né? E supermercados é um segmento que gasta muito, em virtude das câmeras frigoríficas, ar-condicionado que ele tem no estabelecimento. A média de gasto que a gente tem pego aí é de 8 a 15 mil nos pequenos, nos médios. Os grandes gastam muito mais.
E tem algumas dicas que a gente dá no momento que faz essa abordagem, essa visita ao cliente, que às vezes umas pequenas mudanças ele já sai economizando. Recentemente a gente visitou um supermercado onde ela tinha uma demanda contratada bem acima da necessidade dela. Nós orientamos a cliente, ela foi na Celesc, recontratou a demanda dela e só aí ela já economizou uns R$4.000 mensal. Então, vezes 12, isso dá 48 mil que ela economizou só com uma orientação técnica nossa. Então, são coisas que a gente está contribuindo, porque a gente sabe que conhecimento não deve ser guardado, ele deve ser multiplicado, porque conhecimento é a única coisa que ela deteriora em pouco tempo e se você não passar para frente, ele não tem valor. Então, esse é um objetivo nosso também. Estou bem feliz de ter compartilhado esse tempo aqui contigo. Obrigado. Falaria muito mais, teria muito assunto, mas nós vamos ter que encerrar. Seu Alfredo, ficou registrado ali, então, olha, já vou, em toda essa entrevista está registrado o contato do seu Alfredo, consultor, né? Eu quero te agradecer por ter disponibilizado, né, num dia mais complicado de trânsito como hoje, ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui transbordar o amor pelo seu negócio. Porque tá nós da Power Brasil Solar que agradecemos a atenção de vocês e nos colocamos à disposição. E gostaria de deixar o nosso site para quem tiver a curiosidade para dar uma consultada, é www.powerbrasilsolar.com.br. Lá tem bastante informação e até tem um meio de contato bem fácil para vocês se comunicar conosco. Fiquem à vontade, vamos contribuir para o planeta, vamos economizar, é tudo junto e conte conosco para colaborar nesse sentido. Tá bom, conte conosco também, seja sempre muito bem-vindo, esperamos aqui para a gente simular em outras informações aí para os nossos empresários, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Alfredo, seu Alfredo. Obrigada a vocês também, daqui um pouquinho já mais entrevistas aqui na Primer TV. Você sabia que a energia solar, além de ser sustentável, proporciona economia com seu gasto de energia e valoriza seu imóvel? Com a energia do sol, que nunca acaba, você valoriza em aproximadamente 10% o seu imóvel e ainda contribui para um planeta sustentável. Vamos te explicar como a energia solar funciona. Pela manhã, quando o sol nasce, a luz solar entra em contato com os painéis fotovoltaicos e começa a gerar energia. Essa energia segue para um equipamento chamado inversor, que tem a função de transformar a corrente elétrica contínua em corrente alternada, atendendo sua demanda de energia elétrica em sua propriedade. A energia gerada chega ao quadro de distribuição, onde os equipamentos elétricos começam a funcionar. Assim, quando os painéis solares produzem mais energia do que o necessário, o excedente é injetado na rede da concessionária. Desta forma, geram créditos que podem ser armazenados por até 5 anos. Esses créditos podem ainda ser utilizados durante a noite e podem também ser transferidos para outra unidade consumidora cadastrada no mesmo CPF ou CNPJ. Viu como é simples? Além de estar contribuindo para um planeta mais sustentável, você ainda está economizando na sua conta de energia. Power Brasil Solar. Fale conosco através do telefone ou WhatsApp 48 99600 3791. Acesse nosso site www.powerbrasilsolar.com.br. E-mail contato@powerbrasilsolar.com.br. Crise energética no país, apagão, conta alta de energia. Tudo isso pode ser evitado. Pare de pagar uma fortuna na sua conta de energia agora mesmo. A energia solar gera uma economia de até 95% na sua conta de luz. O investimento feito para a instalação de placas solares acaba sendo pago pelo dinheiro economizado com a redução de gastos. A energia solar é proveniente do sol, portanto, é considerada um recurso infinito. Nós temos a solução para você ou sua empresa. Solicite agora seu orçamento. Gratidão ao Criador. Obrigado pela nossa família, obrigado por atender nossas orações e nossos pedidos. Embora ninguém possa voltar atrás
e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O mundo te vê por fora, o Criador te vê por dentro. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Feliz Natal e próspero 2023. Oferecimento: Farmácia Josiane do Amigo Roma, 3357-1904. Dr. Cláudio Costa, especialista em consórcios, 991-23-2828. Versi, renomada massoterapeuta, 999-71-3307. Doutora Avani Serafim Santana, 99963-7818. Rogério Pereira, especialista em terapia, 98830-4982. Ademar Ercílio de Souza, 99963-4850. Bittencourt Advogados Associados, 99982-3205. Doutora Maria Cristina, psicoterapeuta e orientadora profissional, 99972-4377. Empresário Wilson Andrade, da Visão Imóveis, 999-18460. Doutor Leonardo Tatim, Tatim Advogados, 3207-5594. Nilson Goedert, ex-presidente do CRC de Santa Catarina. Professor Valcimar Secal, 98413-8657. Vereador Fábio, contador de Anitápolis, 98806-9110. Bispo Alceu, Igreja Luz de Deus, 98484-1112. Dr. Milton Mendes de Oliveira, liderança nacional do Partido dos Trabalhadores, 99971-0394. Reno Caramori, liderança política nacional, presidente do Ipiranga. Empresário Tatá, 99972-6868. Escritório Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Floripa Chaves, 4 lojas para você, o seu chaveiro 24 horas. Tiago, 99132-3092. E jornal Fique Esperto, o seu jornal. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888, Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena
Hoje estamos aqui com o senhor Alessandro, da Arte Madeira, Móveis Planejados. Seja bem-vindo, Alessandro, boa tarde. Boa tarde, Bruno, obrigado aí pela oportunidade aí. Estamos abertos aí às conversações, né? Vamos lá. Que bom, vamos fazer um bate-papo legal aí, voltado aí nessa área que você atua, que é uma área em constante expansão, no meu ver. Conte um pouquinho, Alessandro, estávamos conversando e você me disse que começou com o ramo náutico, hoje está no ramo aí residencial, empresarial. Como é que estamos aí hoje? Então, Bruno, acho que foi em 2015, eu até tive o privilégio de estar no Show da Tarde também com o Tadeu. E eu expliquei para ele na época, né, que eu comecei com móveis náuticos, né? Eu era marceneiro, sou, né, porque a gente não deixa de ser, sob medida, e fui para o ramo náutico, né? Trabalhei em umas empresas renomadas aí, me qualifiquei bastante nessa área e comecei a trabalhar com móveis náuticos, né? Daí eu deixei o móvel sob medida de lado e fui para a área náutica. E, como eu havia falado para você, daí teve aquela crise mundial que os estaleiros não estavam vendendo e algumas empresas fechando e eu foquei de volta no móvel sob medida, né? E daí estou até hoje aí nesse ramo, graças a Deus, cada vez vou crescendo mais, né? Degrau por degrau, e as coisas vão acontecendo, né? Acho que quando a gente faz... eu costumo dizer que a gente tem que fazer direito para ter direito, né? Então, se vem acontecendo, eu venho fazendo direito. Então, Alessandro, a gente vê aí um constante crescimento, né? Em relação essa questão de imóveis planejados, sob medida. Mas eu te pergunto, estamos aí saindo, basicamente, não saímos ainda, mas saindo aí de basicamente 2 anos inteiros aí de pandemia, problemas aí a nível mundial, enfim, falta de insumos, isso tudo. Isso impactou diretamente no teu serviço, no teu trabalho? Como é que ficou? Bruno, realmente, você fez uma pergunta aí que em alguns setores, sim, no móvel sob medida, e eu acho que na construção civil ela não impactou. Foi impressionante, foi na época da pandemia, foi o que mais, assim, a coisa chegou ao pico, assim, sabe? As pessoas ficaram bastante em casa, e eu até um dia comentei com o Marcelo aqui, o que acontece? Nós, né, acabamos reservando um valor para uma viagem, para algo no final do ano. Final do ano eu vou fazer uma viagem. Então, aquele móvel, aquela melhoria na residência vai ficando, né? E o que acontece? Como as pessoas ficaram muito em casa, essas viagens não aconteceram, né? Então, o que foi? Começou a investir nas melhorias dentro das residências. Então, foi aonde o mercado do móvel sob medida ele foi lá em cima, né? A matéria-prima mesmo deu uma explosão de valor por causa da demanda, né? Chegou a faltar MDF no mercado, para você ter uma ideia. Então, eu fiquei ciente, assim, porque teve alguns conhecidos que eu tenho, assim, né? Uhum. Que são desse ramo, e eles falaram que estava com falta. Os prazos de entrega esticados, não se cumpria mais, né? E eu acho que também um pouco disso também tem essa questão, como você falou, sabe, Alessandro, de o pessoal não ter poder de viajar e tá trancado e tudo mais, mas acho que tem também a questão da pessoa ter ficado em casa o tempo todo ali acompanhando, sempre olhando a mesma coisa e vendo que poderia melhorar, talvez um conforto a mais. Independente, porque um móvel, querendo ou não, ele pode trazer um conforto. Teve o pessoal que teve que trabalhar de home office e se adaptar também. Então, acho que foi 2 anos aí, basicamente atípicos, né? Sim. E como está o mercado hoje? Ainda está aquecido? Como é que está hoje o mercado nesse ramo? Olha, Bruno, eu posso falar por mim, né? O que acontece? O mercado... eu vejo alguns conhecidos da área reclamando, né? Mas eu acho que isso depende muito daquilo que você planta, né? Então, acho que se você faz um trabalho bem feito, eu, graças a Deus, de todo o tempo que eu tenho de mercado, eu nunca passei um mês assim
com a água no pescoço, né? Sempre a gente tem sempre trabalho direto o ano todo. Eles costumam dizer assim, olha, é fevereiro, que o ano para a marcenaria começa depois do carnaval. Então, tipo assim, então eu tenho trabalho, eu fecho o ano com trabalho já iniciando em janeiro, fevereiro. Então, eu não consigo fazer essa resposta concreta para ti, como está o mercado em si, né? Mas eu acho que depende muito daquilo que você planta, né? Então, pegando essa pequena ideia que você falou aí de você tem trabalho, tem tudo, enfim, e outros já estão reclamando, será que isso tem a ver exatamente com essa questão de qualidade versus preço? Que a gente vê assim, que existem pessoas que às vezes contratam uma determinada empresa ou determinado marceneiro para fazer o móvel, paga-se normalmente às vezes mais em conta do que uma empresa séria, correta, honesta, e aí depois da entrega vem as complicações e vem as coisas que não foram atendidas. Eu vejo muito esse tipo de reclamação, né? E será que isso aí tem alguma coisa mais ou menos a ver, Alessandro? Tem sim, Bruno. Foi bem colocada a sua palavra aí, porque o que acontece? Como eu havia falado, né, as pessoas estão em busca de preço e não valor, né? Então, quando você vende qualidade, comprometimento, você tem um valor agregado naquilo, né? E às vezes as pessoas não têm conhecimento, um pouco é falta de conhecimento, né? Aí olha, chega lá uma marcenaria X, como é que eu posso explicar para você? Às vezes não, mas o Alessandro está me cobrando, vamos fazer um valor aqui, 5.000 para fazer essa cozinha. E daí a pessoa disse, não, mas eu faço para você então por 4.500, por 4.000. E chega lá, começa a trabalhar com material de má qualidade. E quando você vê tudo pronto, você olha, realmente eu fiz um bom investimento. Só que ali é um investimento a curto prazo, porque ele começa, daqui a um tempo, a aparecer os problemas, né? Então, tipo assim, eu dou 3 anos de garantia da minha fabricação, né? Então, é 3 anos de garantia. Então, se você usa um material de má qualidade, um MDF com a melanina de um lado só, o outro lado cru, aonde tem uma parede que é úmida ou a umidade do ar, ela começa a mofar, né? Então, tipo assim, as pessoas vão vendendo a qualquer custo, né? E daí isso acontece, impacta depois lá na frente, não tem esse crescimento de mercado, né? Porque não tem um retorno. Se você compra de mim e eu não entrego algo bom, ou se eu atraso, ou se eu de alguma forma eu faço teu sonho virar um pesadelo, você não volta. Né? Então, daqui a pouco começa algo a acontecer diferente. Você não vai voltar para a minha empresa, porque isso te causou um certo transtorno, né? Então, estamos vendo aqui, acompanhando móveis aí feitos por você, Alessandro, e realmente o que a gente tem em mente aí desse projeto foi feito aí, que é um projeto de ponta, digamos assim, né? Sim. E eu acho que quando a gente vai selecionar uma empresa, seja na área da marcenaria, mas principalmente ela ali que vai ser algo que vai ficar conosco tanto tempo dentro do nosso lar, né? Tem que ser uma empresa honesta, correta, que vai cumprir prazos, porque nada mais complicado do que você prometer algo, aí o cliente do outro lado está esperando, aquilo não acontece, aí começa as incomodações, começa as perturbações de cliente, empresa, cliente, enfim. Quanto a essa questão de umidade, esse tipo aí, o interessante seria o quê? Seria que, o ideal, mas é difícil isso acontecer, que quem vai contratar tivesse esse conhecimento, mas infelizmente a pessoa acaba olhando, como você falou, o preço e não o valor do bem, né? Isso. Então, hoje, a gente consegue verificar muitas empresas, né,
fazendo preços mais baratos. Eu não sou do ramo, me perdoe se eu falar alguma besteira aqui. Sim, fica mas assim, eu vejo que determinadas empresas cobram um pouco mais caro, mas no fim das contas, você olha o MDF, a madeira utilizada, ela é mais grossa, ela tem uma durabilidade maior, ela é mais bem acabada, ela tem uma lâmina de melhor qualidade. Em alguns casos, até mesmo na montagem, você vê alguém que bateu no lugar errado para colocar e não quer dar nem a garantia nem da montagem. Então, assim, eu aconselho a todos que, quando puder ter uma empresa orçando como a sua, Alessandro, que olhe com outros olhos, porque realmente o pessoal está muito acostumado, lógico, é tempos difíceis, é tudo, mas se tu for pensar isso a longo prazo, muitas vezes vale mais a pena pagar um pouco mais caro e não se incomodar por anos do que pagar barato e acabar se incomodando meses depois. É isso mesmo, Bruno. Então, é aquilo que você falou e você viu ali, a gente trabalha com qualidade mesmo, né? Com móvel de alto padrão. Então, tipo assim, eu costumo dizer que nós trabalhamos com sonhos, né? Então, tipo assim, e quando você abre a porta da sua casa para mim entrar lá, eu, pessoa, fazendo a primeira visita e depois a minha equipe para fazer todo o processo, então eu tenho que tratar isso com zelo, né? Eu tenho que ter zelo por essa oportunidade, porque você compra a minha palavra. Então, quando eu vendo um móvel para você de 1.000 a 5, 10, enfim, valores diferenciados, então eu estou vendendo a minha palavra para você. Então, quando você me abre essa oportunidade, não me dá o direito de eu bagunçar esse teu sonho, né? De chegar lá e fazer virar um pesadelo, porque daí o que acontece? Aí briga com a esposa briga com o marido, e vira uma bagunça, né? Porque daí tudo, você tem... acaba, isso vira uma bagunça, né? Porque você não consegue mais ter prazer por aquilo, né? É verdade, fica um jogo de empurra, um querendo culpar o outro, Isso e por que tu não escolheu um, por que tu escolheu o outro, isso aí mesmo. E aí acaba até a harmonia dentro de casa. Isso, acaba. E, Alessandro, me diz uma coisa, como é que as pessoas fazem para achar arte madeira? Tem alguma rede social, algum contato, como é que está? Tem sim. São de imóveis planejados, sob medida, mas eu te pergunto, estamos aí saindo, basicamente, não saímos ainda, mas saindo aí de basicamente 2 anos inteiros aí de pandemia, problemas aí a nível mundial, enfim, falta de insumos, isso tudo. Isso impactou diretamente no teu serviço, no teu trabalho? Como é que ficou? Bruno, realmente, você fez uma pergunta aí que em alguns setores, sim, no móvel sob medida, e eu acho que na construção civil ela não impactou. Foi impressionante, foi na época da pandemia, foi o que mais, sim, a coisa chegou ao pico, assim, sabe? As pessoas ficaram bastante em casa, e eu até um dia comentei com o Marcelo aqui, o que acontece? Nós, né, acabamos reservando um valor para uma viagem, para algo no final do ano. Final do ano eu vou fazer uma viagem. Então, aquele móvel, aquela melhoria na residência vai ficando, né? E o que acontece? Como as pessoas ficaram muito em casa, essas viagens não aconteceram, né? Então, o que foi? Começou a investir nas melhorias dentro das residências. Então, foi aonde o mercado do móvel sob medida ele foi lá em cima, né? A matéria-prima mesmo deu uma explosão de valor por causa da demanda, né? Chegou a faltar MDF no mercado, para você ter uma ideia. Então, eu fiquei ciente, assim, porque teve alguns conhecidos que eu tenho, assim, né? Uhum. Que são desse ramo, e eles falaram que estava com falta. Os prazos de entrega esticados, não se cumpria mais, né? E eu acho que também um pouco disso também tem essa questão, como você falou, sabe, Alessandro, de o pessoal não ter poder de viajar e estar trancado e tudo mais, mas eu acho que tem também a questão da pessoa ter ficado em casa o tempo todo ali acompanhando, sempre olhando a mesma coisa e vendo que poderia melhorar, talvez um conforto a mais, independente, porque um móvel, querendo ou não, ele pode trazer um conforto. Teve o pessoal que teve que trabalhar de home office e se adaptar também. Então, eu acho que foi 2 anos aí basicamente atípicos, né? Sim. E
E como está o mercado hoje? Ainda está aquecido? Como é que está hoje o mercado nesse ramo? Olha, Bruno, eu posso falar por mim, né? O que acontece? O mercado, eu vejo alguns conhecidos da área reclamando, né? Mas assim, eu acho que isso depende muito daquilo que você planta, né? Então, acho que se você faz um trabalho bem feito, eu, graças a Deus, de todo o tempo que eu tenho de mercado, eu nunca passei um mês assim com a água no pescoço, né? A gente sempre trabalha direto o ano todo. Eles costumam dizer assim, olha, fevereiro, que o ano para a marcenaria começa depois do Carnaval. Então, tipo assim, eu tenho trabalho, eu fecho o ano com trabalho já iniciando em janeiro, fevereiro. Então, eu não consigo fazer essa resposta concreta para ti, como está o mercado em si, né? Mas eu acho que depende muito daquilo que você planta, né? Então, pegando essa pequena ideia que você falou aí de você tem trabalho, tem tudo, enfim, e outros já estão reclamando, será que isso tem a ver exatamente com essa questão de qualidade versus preço? Que a gente vê assim, que existem pessoas que às vezes contratam uma determinada empresa ou determinado marceneiro para fazer o móvel, paga-se normalmente às vezes mais em conta do que uma empresa séria, correta, honesta, e aí depois da entrega vem as complicações e vem as coisas que não foram atendidas. Eu vejo muito esse tipo de reclamação, né? E será que isso aí tem alguma coisa mais ou menos a ver, Alessandro? Tem sim, Bruno. Foi bem colocada a sua palavra aí, porque o que acontece? Como eu havia falado, né, as pessoas estão em busca de preço e não valor, né? Então, quando você vende qualidade, comprometimento, você tem um valor agregado naquilo, né? E às vezes as pessoas não têm conhecimento, um pouco é falta de conhecimento, né? Aí olha, chega lá uma marcenaria X, como é que eu posso explicar para você? Ele às vezes não, mas o Alessandro está me cobrando, vamos fazer um valor aqui, 5.000 para fazer essa cozinha. E daí a pessoa disse, não, mas eu faço para você então por 4.500, por 4.000. E chega lá, começa a trabalhar com material de má qualidade. E quando você vê tudo pronto, você olha, realmente eu fiz um bom investimento. Só que ali é um investimento a curto prazo, porque ele começa, daqui a um tempo, a aparecer os problemas, né? Então, tipo assim, eu dou 3 anos de garantia da minha fabricação, né? Então, 3 anos de garantia. Então, se você usa um material de má qualidade, um MDF com a melanina de um lado só, o outro lado cru, aonde tem uma parede que é úmida ou a umidade do ar, ela começa a mofar, né? Então, tipo assim, as pessoas vão vendendo a qualquer custo, né? E daí isso acontece, impacta depois lá na frente, não tem esse crescimento de mercado, né? Porque não tem um retorno. Se você compra de mim e eu não entrego algo bom, ou se eu atraso, ou se eu de alguma forma eu faço teu sonho virar um pesadelo, você não volta, né? Então, daqui a pouco começa algo a acontecer diferente. Você não vai voltar para a minha empresa, porque isso te causou um certo transtorno, né? Então, estamos vendo aqui, acompanhando móveis aí feitos por você, Alessandro, e realmente o que a gente tem em mente aí desse projeto foi feito aí, que é um projeto de ponta, digamos assim, né? Sim. E eu acho que quando a gente vai selecionar uma empresa, seja na área da marcenaria, mas principalmente ela ali que vai ser algo que vai ficar conosco tanto tempo dentro do nosso lar, né? Tem que ser uma empresa honesta, correta, que vai cumprir prazos, porque nada mais complicado do que você prometer algo, aí o cliente do outro lado está esperando, aquilo não acontece, aí começa as incomodações, começa as perturbações de cliente, empresa, cliente, enfim.
Quanto a essa questão de umidade, esse tipo aí, o interessante seria o quê? Seria que o ideal, mas é difícil isso acontecer, que quem vai contratar tivesse esse conhecimento, mas infelizmente a pessoa acaba olhando, como você falou, o preço e não o valor do bem, né? Isso. Então, hoje, a gente consegue verificar muitas empresas, né, fazendo preços mais baratos. Eu não sou do ramo, me perdoe se eu falar alguma besteira aqui. Sim, fica mas assim, eu vejo que determinadas empresas cobram um pouco mais caro, mas no fim das contas, você olha o MDF, a madeira utilizada, ela é mais grossa, ela tem uma durabilidade maior, ela é mais bem acabada, ela tem uma lâmina de melhor qualidade. Em alguns casos, até mesmo na montagem, você vê alguém que bateu no lugar errado para colocar e não quer dar nem a garantia nem da montagem. Então, assim, eu aconselho a todos que, quando puder ter uma empresa orçando como a sua, Alessandro, que olhe com outros olhos, porque realmente o pessoal está muito acostumado, lógico, é tempos difíceis, é tudo, mas se tu for pensar isso a longo prazo, muitas vezes vale mais a pena pagar um pouco mais caro e não se incomodar por anos do que pagar barato e acabar se incomodando meses depois. É isso mesmo, Bruno. Então, é aquilo que você falou e você viu ali, a gente trabalha com qualidade mesmo, né? Com móvel de alto padrão. Então, eu costumo dizer que nós trabalhamos com sonhos, né? Então, tipo assim, e quando você abre a porta da sua casa para mim entrar lá, eu, pessoa, fazendo a primeira visita e depois a minha equipe para fazer todo o processo, então eu tenho que tratar isso com zelo, né? Eu tenho que ter zelo por essa oportunidade, porque você compra a minha palavra. Então, quando eu vendo um móvel para você de 1.000 a 5, 10, enfim, valores diferenciados, então eu estou vendendo a minha palavra para você. Então, quando você me abre essa oportunidade, não me dá o direito de eu bagunçar esse teu sonho, né? De chegar lá e fazer virar um pesadelo, porque daí o que acontece? Aí briga com a esposa briga com o marido, e vira uma bagunça, né? Porque daí tudo, você tem